Voltamos, segundo bloco do programa Ali Esportes, uma parceria com a RDK e a Ali Lajeado. Temos o apoio da Joalheria e Ótica Brasil, do restaurante e lancheria do Gringo, lá no Jardim do Cedro, e a joalheria que fica na Júlio de Castilhos, no centro. Voltando para os jogos, faltou eu falar do nosso jogo, nós já temos jogos marcados para o dia 4 de outubro, contra o São José, lá em Porto Alegre. São 6 jogos, né? Então nós vamos, os jogos até vão acontecer em Gravataí, na RGM, né? Eles têm 2 campos lá, uma baita estrutura do Galato, né? Isso aí. Do ex-atleta goleiro do Grêmio, onde ele tem um campo de futebol 11 sintético e um campo de grama natural. Então, ao mesmo tempo, vamos estar com 3 categorias num campo, 3 categorias no outro. E no dia 24 de outubro, última rodada da Difesa, também já estamos com um jogo agendado, numa sexta-feira de tarde, com a Sub-14, 15 e 17, contra a equipe do Serra Mar, lá de Capão da Canoa. Então esses são os jogos já agendados. Temos jogos ainda a marcar contra o Fera de Montenegro, na casa deles, contra a Escolinha do Bom Sucesso de Guaíba, aqui em Lajeado, contra a Escolinha Guaíba, também lá de Guaíba, aqui em Lajeado. E ainda falta os do Novo Hamburgo, na categoria Sub-12 e Sub-11, ou Sub-13 e Sub-11, os jogos aqui em Lajeado também. Então são os jogos que ainda falta marcar, e nós temos que fazer esses jogos até o dia 26 de outubro. Então, agenda cheia aí de jogos. Cristiano, comentar um pouquinho desses jogos que vem pela frente, adversários até tradicionais no futebol gaúcho, né? Aí põe aí Caxias, São José, o Juventude, que ainda nós temos jogos, que nós podemos esperar aí das nossas equipes para esses confrontos dos próximos dias. São 3 jogos muito importantes para nós, né? Até porque a gente está finalizando esse calendário, como tu mesmo comentaste. São jogos que são equipes de Série A, né? Uma estrutura, um pensamento, um profissionalismo, né? Um passo acima daquilo que a gente está acostumado, vamos dizer assim, com respeito a todos. Porque a gente sentiu bastante quando jogou contra Novo Hamburgo, né? O resultado foi bem ruim, só que além do campo ser sintético, os nossos meninos não estarem muito acostumados, o que mudou muito, assim como contra o Grêmio em casa, foi a questão física dos meninos, né? O suporte físico deles, o condicionamento físico, né? Muda muito para os nossos, né? Os nossos meninos ainda estão em desenvolvimento corporal, vamos dizer assim, né? Nós temos meninos 2013, que se a gente botar do lado de 2014 é o mesmo corpo, né? E quando a gente enfrentou o Novo Hamburgo e Grêmio, tu olhava, até eu brinquei junto com os meninos ali, o professor Douglas que tava, o rapaz só faltava ter família, porque era enorme o cara, né? O zagueiro e o atacante do Grêmio eram enormes, do Novo Hamburgo também. Então mostra a questão também fisiológica, né? Que a gente tem essa grande diferença para os times maiores, vamos dizer assim, né? Não quero faltar com respeito aqui, mas eu acredito assim, quanto a Ali, dentro da própria Ali, a gente tem tanto o clube quanto a escolinha, né? E a gente vai para esses times maiores com um perfil mais profissional, digamos, desde pequeno. Os meninos da Sub-11, da Sub-15, da Sub-17, eles já estão pensando no profissional, né? E os nossos estão inseridos muitas vezes, né, com a ideia do pai e da mãe de fazer uma atividade física mais lúdica, né? Então, e eu sei, né, não menosprezo o trabalho de ninguém, mas eu sei que essa iniciação comigo, né, com outro professor da 2017, 2016, 2014, são os passos iniciais para quando eles chegarem então com o Prof. Douglas lá da Sub-14, da Sub-15, eles estarem prontos para jogar. Mas a gente sabe que daqui a pouco nem todos estarão nessa segunda parte da vida deles esportiva, né? Então a gente sente bastante essa diferença dentro do campo. Muitas vezes a própria bola que a gente joga é diferente. O campo que nem a gente foi agora na RGM é um baita campo, nós mesmos tínhamos comentado, que não é só uma grama sintética, ela tem uma estrutura totalmente diferenciada, eu nunca tinha visto
Até nós comentamos se fosse uma placa de EVA, de isopor, alguma coisa que tinha embaixo, porque era muito confortável de jogar lá, né? E os meninos, é o tempo da bola, é tudo diferente, mas a gente está aí para tentar se adaptar, né? A vida dentro do futebol, assim como tu é professor de escola, é adaptação, né? E como eu comentei, são jogos difíceis, não são jogos impossíveis, porque são 11 contra 11. E uma coisa que eu sempre levo para mim e comento para os meus meninos, toda vez que a gente tem jogo, competição e até mesmo um treino que a gente faz, nem sempre o melhor time ganha, mas sempre ganha quem tem vontade de ganhar. Então muitas vezes a gente pode, como a gente vê os exemplos dos profissionais, né? Pega Inter e Grêmio, joga contra Corinthians, meu Deus, é o cara, né? E é leão e tal, vai jogar contra um time um pouco menor e toma ali uma sacola. Então assim, ó, o futebol ele é justo e injusto ao mesmo tempo, né? Mas a gente segue o trabalho, a gente segue orientando os meninos para terem mais confiança, para terem mais autonomia dentro do clube. Como eu falei antes, ele tem total abertura de chegar em mim e conversar, que muitas vezes ele acabam nem se abrindo coisas para os pais e trazem para a gente que é professor, né? Então a gente também tem que se adequar às necessidades dos alunos. E só para encerrar mais uma parte, o Elton daqui a pouco já vai mandar eu ficar quieto, que eu não fico, né, Elton? A questão dos... Eu tô te dando o meu espaço para ti. Eu te agradeço, isso é incrível. E aproveitando o gancho dos nossos treinos, a gente está treinando sexta-feira no Parque dos Diques, às 3 horas, né? E no sábado de manhã, das 9 às 11, no Jardim do Cedro ali. E eu peço que, se possível, os pais consigam levar os meninos, porque tem sexta-feiras que eu tenho 4 alunos. A gente não tem como trabalhar alguma coisa tática próprio física, porque acaba desgastando esses 4 alunos, né, se a gente vai fazer um treino conforme tem que ser. Então fica aqui o meu pedido, a minha solicitação, se possível, então, que os pais comecem, né, levando os meninos. A gente sabe que é um horário de aula muitas vezes, mas para quem estuda de manhã, se consegue estar presente durante a tarde aí, e no próprio sábado de manhã, para a gente estar organizando o melhor possível os treinamentos, dentro daquilo que o tempo e as categorias nos permitem. Esse é um pedido do professor Cristiano, que hoje a gente tem uma dificuldade em fazer esses treinamentos na sexta à tarde, justamente porque muitos alunos ficam no turno oposto da escola, ou essa idade ainda estudam de tarde, né? Mas falta daqui a pouco também um pouquinho mais de força das famílias, e daqui a pouco tá levando os filhos então no sábado de manhã, né, do treino das 9 horas lá no campo do Jardim do Cedro, porque quando chegar no jogo, a gente vai notar a diferença de um treinamento onde tu vai conseguir colocar mais atletas ao mesmo tempo treinando junto, do que 3, 4 treinando e os outros só treinando no futsal, ou nos núcleos que são da tarde na escola, né, que ficam tudo no oposto, ou dos núcleos que são de noite de futsal. Então a gente pede um pouquinho mais de força de vontade dos familiares aí em tentar conseguir fazer com que leve os seus filhos, né? Ou combine com algum outro familiar para conseguir alguma carona e levar esses atletas até os treinamentos, nos locais de treinamento, né? Mudando então um pouquinho, o Cris fez até uma propaganda aí, então dos treinos do Jardim do Cedro na sexta de tarde. Nós temos ainda todas as quartas e sextas de tarde os treinos no Sinodal de Conventos, lá na escola, que é futsal. Nós temos treino no ginásio da Coab Moinhos, onde tem ali o projeto também da prefeitura, ali na Coab. Todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 5h30, 17h30. Treinos no Jardim do Cedro, toda terça e quinta. Os maiores então às 15 horas e os menores a partir das 17 horas. Treinos todas as terças e quintas no Moinhos d'Água, onde é com o Cristiano também, das 17h30 até as 19 horas, dos alunos nascidos 2012 até 2016. Começamos recentemente o Núcleo São Rafael, todas as terças de tarde, lá no campo da Sociedade São Rafael. E além então dos treinos então da Sub-11, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, nas sextas de tarde, às 15 horas no Parque dos Diques, ou no sábado de manhã, às 9 horas no campo do Jardim do Cedro. Sub-15, todos os dias de tarde, às 14 horas, aí os locais mudam.
né, de acordo com o tempo e da disponibilidade dos campos. E a sub-17 e a 20 também, todas as tardes, a partir das 15h30, também dependendo do local, a disponibilidade do campo, tempo, né, se o tempo tá bom, tá ruim. Então esses são os horários aí, nós temos os nossos treinos. Comissão da sub-15, 17 e 20 é o professor Douglas, professor William na preparação física e o professor André na preparação dos goleiros. Na sub-11 e 13, então, o professor Cristiano como treinador e o professor Cândido como auxiliar. Eu na retaguarda, professor Valdir na retaguarda, mas o Valdir ainda é mais no sub-9, 8, 7, 6. Então, esse é os nossos professores, nossos núcleos, né, que fazem parte aí da área. Em seguida, no próximo bloco, vamos falar então da dupla Grenal, que teve o Grenal recentemente, né, no domingo, dos próximos jogos e falaremos um pouquinho sobre a Copa Lajeado, que foi anunciada então agora nessa última semana, então que vai acontecer ainda esse ano em dezembro. Agradecimento então à Joalheria e Ótica Brasil, Restaurante e Lancheria do Gringo e a parceria aí da Ali com a RDK. Voltamos, até já.